Nós estamos em Êxodo, capítulo 3. Algumas pessoas perguntam por que eu repito algumas vezes e espero um tempo até fazer a leitura. Um dos problemas dos pregadores das gerações passadas é o seguinte: ele chega com o texto pronto, ele sabe o texto e as pessoas precisam encontrar o texto. Na internet, como hoje o nosso culto é 100% online, eu preciso dar esse tempo para que as pessoas encontrem o texto bíblico, assim como as pessoas quando estão aqui no nosso culto, tá bom? Então, por isso eu repito várias vezes, para que ninguém fique sem acompanhar a leitura bíblica, porque a leitura bíblica é que transforma as nossas vidas. Vale lembrar que a Bíblia é viva, então nós precisamos entender e ler o texto sagrado e depois ouvir a exposição desse texto sagrado. Dito isso, eu estou em Êxodo, capítulo 3, leio do verso 1 até o versículo de número 10. Nós já estudamos esse texto na EBD, mas agora eu quero me deter em alguns instantes, deixa eu dar uma olhada no horário, para a gente poder caminhar nessa exposição bíblica. O nosso tema de hoje é Deus fala a seus servos. Me acompanhe então na leitura. Êxodo 3, de 1 a 10. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar aonde estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra a uma terra boa, uma terra ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Vamos orar? Senhor Deus, diante da Tua palavra, a nossa oração mais uma vez é que o Senhor fale ao nosso coração. Somos sedentos para ouvir a Tua voz, e como nosso tema de hoje é que o Senhor fala com os Teus servos, e nós queremos que essa experiência de Moisés também seja a nossa experiência. Nessa ocasião do texto lido, Moisés ouviu a Tua voz, e nós também, Senhor, queremos ouvir a Tua doce voz. Fale conosco, Pai, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Moisés estava pastoreando o rebanho do seu sogro, Jetro. Era uma função extremamente cotidiana, ordinária, comum. E ele está ali naquela região do monte de Deus, a Horebe. O texto vai dizer que aquela região era ocidental e tinha um deserto. Então, ele estava conduzindo o povo, buscando alimentação, buscando um riacho, para que as ovelhas pudessem então ter a água e também ter alimento. Mas vale lembrar que Moisés estava fugindo depois que ele matara aquele egípcio e havia então enterrado. E aí o faraó disse que queria pegá-lo, ele fugiu
para aquela região de Midian. Ali ele conheceu a sua esposa e foi acolhido pelo Jetro, seu sogro. E aí então ele começa a ajudar o seu sogro Jetro, e basicamente também temos Jetro ajudando muito Moisés. E é interessante como Jetro, como sogro de Moisés, contribuiu muito para o grande ministério que Moisés tinha. Não sei se os irmãos se lembram, teve uma ocasião que Moisés estava muito atarefado, Jetro chega e fala para ele dividir, delegar funções, e isso foi extremamente importante para a vida de Moisés. Então, eu quero mergulhar com os irmãos aqui no capítulo 3, para a gente tirar algumas lições preciosas dessa porção extremamente rica da palavra de Deus. Em primeiro lugar, Deus fala e Deus se revela. Isso é muito importante para nós. A Bíblia tem essa metanarrativa, e a metanarrativa bíblica vai dizer para nós que desde Gênesis até Apocalipse, Deus está falando, Deus está se revelando. E nós temos o conceito teológico de que Deus vai se revelando de uma maneira progressiva, ou seja, vamos vendo Deus se revelando por meio da história do seu povo, por meio da história da humanidade, e aqui então Deus intervém e fala com Moisés. É interessante essa expressão bíblica que diz o seguinte: o anjo do Senhor, no versículo 2, apareceu a Moisés e o anjo do Senhor falou com ele. A expressão hebraica aqui basicamente chama a atenção de que o próprio Deus estava falando com Moisés, como de fato depois na sequência isso fica muito claro. Então, o escritor bíblico diz que Deus aparece, Deus fala e Moisés fica completamente curioso. Uma pergunta: quem aqui é curioso, curiosa? Eu sou. Eu disfarço, mas sou. Dá uma olhadinha então no texto, que aparece Deus falando com ele numa chama de fogo. E aí a gente fala o seguinte: Deus estava falando com Moisés por meio de uma sarça ardente. Mas o texto não fala exatamente isso. O texto diz que Deus estava falando com ele numa chama de fogo no meio de uma sarça. Então a sarça estava ali e estava pegando fogo. Sarça é um arbusto daquela região do deserto. Agora, é muito comum na região do deserto sarça pegar fogo, sem problema. O que fica martelando na cabeça de Moisés e chama a atenção de Moisés é que ele olha, dá uma olhadinha aí no versículo 2, o texto diz que Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Isso que chamou a atenção dele. Uma sarça pegar fogo é como se a gente pegasse palha, por exemplo, ajuntasse um arbusto, ou ajuntássemos madeira, ou palha mesmo, tacássemos fogo e aquele fogo não se consome, não cessa, nada vira cinza. Então aquela sarça não vira cinza e Moisés fica olhando. E aí no versículo 3 nós temos Moisés tendo essa curiosidade, mas é muito interessante que o fogo no contexto bíblico traz algumas implicações e alguns detalhes extremamente didáticos para nós. O fogo simboliza a presença de Deus. Deus se revela por meio do fogo. Depois, no livro de Êxodo, por exemplo, Deus coloca uma coluna de fogo na frente do seu povo. Então, o povo é conduzido pelo fogo de Deus, pela coluna do fogo de Deus, símbolo da presença de Deus. Então, por que aquela sarça não se queima? Porque Deus está falando por meio daquela sarça que está com o fogo ali em chamas, né? Temos também o símbolo da purificação e da refinação, lembrando o momento histórico da vida de Moisés. Ele está passando por um processo de tratamento, de treinamento. Se você se lembra bem da aula inaugural e depois da primeira aula que tivemos no livro de Êxodo, você vai se lembrar que nesse exato momento Moisés está cumprindo o seu segundo ciclo de 40 anos. Então Moisés aqui está com 80 anos. E com 80 anos ele tem uma revelação extraordinária da parte de Deus. Às vezes eu vejo pessoas falando assim: mas eu já estou velho, eu não consigo ver as coisas, eu não consigo contemplar o Deus que nós servimos agindo. E veja que com 80 anos Moisés tem uma experiência magnífica na presença de Deus. Mas também o fogo pode simbolizar a destruição, a ira de Deus, e o fogo pode simbolizar
a santidade de Deus. Mas esse fogo na sarça vai provocar a curiosidade de Moisés. E dá uma olhadinha no versículo 3, que no versículo 3 Moisés diz o seguinte: irei para lá e verei essa grande maravilha. Ele ficou extremamente curioso. Eu vou lá ver o que está acontecendo, eu vou chegar perto, eu quero ver essa maravilha, o que está acontecendo. Então veja que Deus fala por meio de situações extremamente ordinárias, porque Ele é o Deus extraordinário. Isso é muito importante. Deus desperta a curiosidade de Moisés e o atrai, da mesma maneira que Deus usa várias questões e vários contextos para chamar a nossa atenção e nos atrair até a sua presença. Tem uma canção que diz que pela cruz Ele nos amou e gentilmente nos atraiu. Então veja que quando Deus está falando e quando Deus está se revelando à humanidade, Ele usa várias formas para atrair pessoas à sua presença. Tem pessoas, por exemplo, que nós conhecemos que foram atraídas por uma canção, outros por um verso bíblico, por uma poesia, por uma visita, por uma explicação de um texto, por algum contexto da igreja, pela apresentação de um coral da igreja, por apresentação de um bebê, a pessoa foi e teve um encontro com Cristo. Eu conheço uma irmã que, inclusive, ela se converteu no dia de uma assembleia, enquanto o tesoureiro estava prestando relatório financeiro. Ela viu a lisura da igreja e ela então quis saber mais informações. Ela se converte de uma maneira extremamente inusitada. Então veja como Deus usa questões ordinárias do dia a dia para se revelar como Deus extraordinário. Às vezes nós queremos manifestações extraordinárias, miraculosas da parte de Deus, e Ele está falando conosco por meio de situações cotidianas. Valorize a sua rotina. Ouça Deus falar com você na sua rotina. Por quê? Moisés estava fazendo o quê? Trabalhando, cuidando do rebanho do seu sogro. Mas algo chama a atenção, que é a sarça. Então ele fala o seguinte: eu vou lá e quero ver essa maravilha, quero ver porque essa sarça não para de pegar fogo. E aí diz o texto que Deus observa isso e viu que ele estava se voltando para ver, e Deus, dá uma olhadinha no verso 4, do meio da sarça chama o nome e diz o seguinte: Moisés, Moisés. Então é interessante porque ele chama Moisés do meio da sarça. Uma sarça que está em chamas e não se consome é algo extremamente diferente. E aí uma sarça agora que fala, pensa bem, Moisés entra em parafuso. Ele já acha estranho a sarça pegar fogo e esse fogo não cessar. Ele já acha estranho. Agora a sarça está falando com ele. Deus está falando por meio da sarça. Deus o chama por meio da sarça. Na história do povo de Deus, amados irmãos e irmãs, Deus, sempre chamou e vocacionou homens e mulheres de maneiras mais inusitadas possíveis. Deus chama, Deus convoca. E ele fala o seguinte: Moisés, Moisés. É interessante que nós precisamos entender que quando Deus nos chama, Ele nos chama pelo nosso nome, porque o nome carrega a nossa identidade, e Deus quer nos usar para a honra e glória dEle, a partir da nossa identidade e da nossa própria personalidade. Ele poderia falar o nome de qualquer outra pessoa, não, Ele queria chamar Moisés. Então Deus fala. E o que nós precisamos entender é que Deus está nos chamando a todo tempo. Se eu tivesse tempo aqui, eu poderia falar a forma tão maravilhosa como Deus me chamou para ser filho dele, e depois como Deus me chamou para ser pastor. É uma maneira incrível. E aquele dia, naquele momento que nós ouvimos a voz de Deus chamando o nosso nome. Segundo Jesus, Ele que é o nosso bom pastor, Ele nos conhece pelo nome e nos chama pelo nome. Então Ele fala o nosso nome. Eu digo sempre que o dia da conversão é o dia que nós ouvimos o Espírito Santo de Deus falar o nosso nome. Paulo vai dizer para nós, por exemplo, que Deus nos chama, lá em Romanos capítulo 8. Em Coríntios também ele vai falar que Deus nos chama para a nossa comunhão com o seu Filho. Então veja que o nome é extremamente importante. E aí eu
fui fazer a lição de casa e me lembrei de alguns outros personagens bíblicos que ouviram claramente a voz de Deus e Deus o chamou pelo nome. Lembra de Samuel? Samuel ainda era um garoto, menino, a Bíblia diz que ele era menino. E Deus fala para ele: Samuel, Samuel. E ele fala assim: eis-me aqui. Moisés também ouve a voz de Deus: Moisés, Moisés. E ele diz: eis-me aqui. Quando Isaías tem aquela visão magnífica do trono de Deus, da glória de Deus, quem há de ir por nós? Quem enviarei? Isaías diz: eis-me aqui. Quando o apóstolo Paulo, ainda Saulo naquele momento, é chamado por Jesus, a expressão de Jesus é o seguinte: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eis-me aqui. Então veja, todas as vezes que Deus fala, que Deus chama, Ele nos chama e Ele espera uma resposta da nossa parte. Então esse conceito de ouvir um chamado de Deus é característico na trajetória da revelação de Deus. Deus fala e Deus se revela chamando pessoas para determinadas obras. E após o chamado, olha, guarde isso, após o chamado, Deus capacita essa pessoa para realizar tudo aquilo que Ele deseja fazer por meio dessa pessoa e com essa pessoa. Isso é maravilhoso. Deus chama, Deus fala. E o que Ele fala? Versículo 5. Ô Moisés, não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Ó, cuidado. A expressão hebraica, basicamente, eu fiz uma tradução hoje à tarde e cheguei nessa conclusão: não te chegues para cá, antes tire a sandália dos teus pés. Ou pare de vir nessa direção que você está fazendo agora. É óbvio que Deus não está limitando Moisés de conhecê-lo, mas o que Deus está mostrando para ele é o seguinte: você precisa entender que aonde eu estou, Deus é uma terra santa. Então Deus queria que Moisés refletisse antes de se aproximar, porque às vezes, qual que é o nosso problema? Quando nós contemplamos algo extremamente extraordinário, maravilhoso demais, queremos nos aproximar, mas queremos às vezes puramente por curiosidade e não fazemos as reflexões necessárias. Deus não queria que Moisés se aproximasse somente motivado pela curiosidade do sobrenatural. Moisés não estava preparado para aquele momento. Moisés precisava reconhecer a presença santa de Deus. Talvez Moisés precisava reconhecer algumas questões internas, tratar isso com o nosso Deus. E é muito interessante porque tirar as sandálias sugere algumas abordagens. É um simbolismo muito forte para a cultura antiga. Pelo menos duas questões aqui eu quero trabalhar com os irmãos nessa noite. O simbolismo da adoração e da reverência. Tirar as sandálias é um sinal de aceitação, porque os escravos não viviam calçados diante do seu Senhor, eles ficavam descalços. Lembra do filho pródigo, quando ele volta para a casa do pai? Ele recebe o anel, a roupa e sandálias, porque ele não é escravo, ele é filho. Então veja, tira as sandálias do pé, ou seja, se aceita a sua condição de adorador, reconheça que eu sou superior, porque eu sou um Deus santo. Era uma forma de reconhecer também na antiguidade a majestade e a grandeza de Deus, reconhecer que aquele ambiente, aquele espaço é santo, porque Deus se faz presente ali, é o local da revelação de Deus. Também tem um simbolismo da renúncia e da devoção, um sinal de completa renúncia diante da majestade, um sinal de uma pessoa pura ou limpa diante de Deus. Tire a sandália dos seus pés, porque onde você está é terra santa. É interessante que é a primeira ocasião na Bíblia onde aparece a expressão santo, e é bem significativo esse termo aparecer bem nesse contexto. O conceito de santidade é ser separado do mal, separado do mundo, mas também tem um conceito de moralidade. Tire a sandália dos seus pés, porque eu sou santo.
E você precisa reconhecer a minha santidade e internalizar essa santidade, porque você será útil para o meu povo, para o meu reino. Então veja, o que Deus fala para nós? Deus nos chama, Deus fala o nosso nome, Deus fala que Ele é santo. Aqui eu escrevi alguma coisa que eu acho muito interessante. A terra, como espaço geográfico, não é santa. Ela se torna santa porque Deus ali está. Inclusive, é um erro teológico, um equívoco grosseiro. Agências de viagens falam o seguinte: vamos para a Terra Santa. Eu tenho um sonho de ir a Jerusalém, de pisar naquele espaço e reconhecer e entender algumas questões de arqueologia, da geografia, entender como funciona o Mar da Galileia. O Saião sempre está por lá. Eu gostaria de ser um aluno do Saião. Saião, me chama. Mas eu tenho outras dificuldades aí com o avião e tal. Meu desejo íntimo de conhecer aquele espaço, mas ali não é a Terra Santa, porque Deus não se restringe a um espaço, a uma geografia. Aonde Ele está é Terra Santa. Deus está fazendo aí da sua sala Terra Santa. Deus está fazendo aqui desse templo, nesse momento, Terra Santa. E para chegarmos até Ele, precisamos reconhecer que Ele é o Senhor, que Ele é majestoso, de que nós somos extremamente pecadores, mas Ele é santo. Então nós não podemos nos aproximar de Deus sem reflexão. Por isso precisamos nos aproximar de Deus com arrependimento. E aí Deus diz mais algumas coisas para ele no versículo 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão. Deus fala que se revelou ao pai de Moisés. Eu achei isso magnífico. Moisés, eu sou o Deus do seu pai. Lembra do seu pai? Eu sou o Deus dele. Você lembra de Abraão? Você já ouviu a história de Abraão? Eu sei que você já ouviu. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus que chamou Abraão. Eu sou o Deus que começou a formar Israel. Eu sou o Deus. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. Mas eu ainda não sou o seu Deus. Então veja o que Deus fala. Deus fala que deseja ser o Deus dele. É muito interessante isso, porque Deus está se revelando na história, ou nas gerações, até chegar em Moisés. Mas até agora nós não temos nenhum momento em que Moisés se rende à grandeza de Deus. Vale lembrar que Moisés aqui estava com 80 anos e ele precisava ter uma linda experiência com Deus. O que nós precisamos entender também, irmãos e irmãs, é que a nossa experiência é particular. A nossa experiência com o Senhor é particular. Eu vejo, e aqui eu quero fazer essa conexão, que infelizmente alguns pais pensam que somente pelo fato dos filhos serem filhos de cristãos, já estão garantidos com o Senhor. Isso não acontece. Tem gente que fala o seguinte: pastor, como eu sou crente, será que na porta do céu minha esposa entra a reboque? Eu falei, não sei, claro que não. Porque a salvação individual, a experiência que temos com o Senhor, ela é extremamente pessoal. Eu tive essa crise quando eu era adolescente. Porque minha mãe contava as histórias da minha avó e como Deus havia se revelado à minha avó materna, eu ficava falando assim, eu quero ter essas experiências com Deus, mas era a experiência da minha avó. Quero ter as experiências que a minha mãe teve, que o meu avô paterno também teve com Deus, mas eram as experiências deles. Até o dia que eu falei o seguinte: eu quero me render ao Deus dos meus antepassados. Veja como Deus fala com Moisés: eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus que acompanhou as gerações passadas e eu quero ser o seu Deus. Deus deseja que nós nos entregamos a Ele. Quando Moisés teve essa consciência de quem o havia chamado, de quem o havia escolhido, era o próprio Deus, o Deus de Israel, o Deus que estava se revelando. Qual foi a atitude de Moisés? Moisés se esconde o rosto, porque ele temeu olhar para Deus. Como nós nos aproximamos quando Deus está falando com temor, com reverência. Ele esconde o rosto porque ele sabe que ele está diante do Deus Santo.
E a grande pergunta é: como nós nos relacionamos com Deus? Precisamos lembrar que Deus é temível e nós precisamos nos relacionar com Ele com reverência e temor. É interessante que até os seres celestiais, por exemplo, lá no texto de Isaías, os serafins, quando voavam diante do trono de Deus, até os seres celestiais que não têm pecado, escondem o rosto na presença de Deus. Inclusive, aqui no livro de Êxodo, há aquela passagem maravilhosa, quando Moisés pede para ver a glória de Deus, e Deus fala o seguinte: eu vou passar de costa e você vai ver a minha glória. Naquele exato momento, diz o texto, que Moisés também esconde o rosto para não ver a majestade de Deus, porque nenhuma pessoa pecadora como nós pode ver a glória de Deus, da sua perfeição. Mas a Bíblia vai dizer para nós que aquilo que vemos em parte, um dia veremos como de fato é. Um dia sem pecado estaremos na presença de Deus e o veremos o Cordeiro. Louvado seja Deus por isso. E aqui nós temos o relato e a proposta teológica do Deus transcendente, aquele que está acima de nós. Mas em segundo lugar, Deus fala e Deus revela o plano. Deus fala com seus servos, e em segundo lugar, Deus fala e Deus revela o seu plano. Versículo 7. Disse ainda o Senhor: certamente eu vi a aflição do meu povo, eu vi que eles estão clamando, eu conheço o sofrimento, eu sei. Eu estou vendo. Mesmo que nós pensemos que Deus não está atento, que Deus não está vendo o nosso sofrimento, a Bíblia está dizendo claramente que Deus está vendo, que Deus está ouvindo. E aí no versículo 8, o texto vai dizer para nós que o Senhor desceu a fim de livrá-los das mãos dos egípcios. É interessante aqui o trocadilho, ele desci para livrá-los a fim de subir o meu povo. Tem a ideia de descer e subir. O povo precisava subir, sair do Egito e ir para Nova Canaã, e Deus precisava descer e intervir. Então Deus desce para tirar o povo escolhido das mãos do Egito, e nós não podemos ser escravos de ninguém. Tanto é que o Novo Testamento vai dizer que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A expressão terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, é extremamente poética, dizendo que era um local, uma região que gotejava a abundância, local de bênção em contraste, melhor dizendo, com a escravidão que o povo estava sofrendo. O povo estava sofrendo e Deus tem a promessa de uma terra boa e ampla, uma terra que mana leite e mel. Em outras palavras, o que Deus está falando? Resgatando a promessa que foi feita para Abraão e dizendo que levaria o seu povo para uma terra que mana leite e mel. A expressão aqui, mana leite e mel, é extremamente pastoril, é do campo. As cabras e as ovelhas daquela região davam muito leite, e o leite desses animais ficavam pingando. Era uma terra que jorrava leite por conta da sua produção. E também nós temos a expressão do mel que gotejava, a quantidade de mel por conta do clima, da fartura de água, enfim, gerava muito mel. Então, o que eu posso dizer aqui? Os favos de mel ficavam tão carregados que eles pingavam. Os animais também tinham tanto leite que chegavam a pingar numa terra boa. E aí tem a ideia de que o mel era usado para adoçar, mas também o mel era usado como medicamento até nos nossos dias. Do leite, o que eles faziam? A coalhada e os queijos. E naquela época era muito comum uma sobremesa chamada coalhada com mel, que é boa inclusive, vale a pena. E eu infelizmente agora não posso, por conta da minha restrição, mas é uma sobremesa maravilhosa. Veja que situação, o povo está escravo, o povo não tem um fôlego, e Deus está falando o seguinte: eu vou levar vocês para um lugar que tem até sobremesa. Veja o meu plano.
ouça o meu plano. E quando Deus fala os seus planos para nós, às vezes nós duvidamos. Ou fazemos como aquele personagem bíblico, né? Sara, que riu da promessa de Deus. Porque quando Deus fala, Ele fala de um plano grande, de um plano maravilhoso. Agora, a minha pergunta para você que me ouve: você tem ouvido a voz de Deus falar os planos dEle para a sua vida? Você está ouvindo Deus falar os seus propósitos para a sua vida? O que Deus estava falando com Moisés é o seguinte: Moisés, eu tenho um plano, eu tenho uma aliança que já estabelecida com Abraão, e você será o cara que vai conduzir o povo para essa terra. Você vem comigo, eu estou falando para você dos meus planos, dos meus propósitos. E aqui é interessante porque esse Deus que é transcendente, que está acima de nós, Ele também é imanente, porque Ele está no nosso meio, entre o povo. Eu estou ouvindo o povo, eu estou ouvindo o gemido, eu estou ouvindo o clamor do povo. Deus não está ausente, irmãos e irmãs, enquanto nós sofremos. Deus não está alheio aos nossos sofrimentos, Ele está do nosso lado, mas infelizmente às vezes nós não reconhecemos ou não temos a sensibilidade espiritual para reconhecer que Deus está do nosso lado e está falando. Deus está falando. Terceiro lugar, Deus fala e vocaciona. Dá uma olhadinha comigo aí no versículo 10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Agora nós estamos diante da grande comissão de Moisés. Deus fala com ele, Deus se revela a ele, Deus fala que é o Deus dos seus antepassados, que Ele é o Santo de Israel, e agora Ele fala da missão. Veja como a revelação de Deus é progressiva. Deus fala com ele, Deus revela o seu caráter. Ô Moisés, eu sou um Deus santo. Depois ele fala o seguinte: eu tenho um plano santo. E agora eu quero que você se envolva, que você se engaje na missão santa. E qual que é a missão santa? Tirar o povo do Egito e levar para essa terra que mana leite e mel. E aí Deus vai lá e chama. A expressão bíblica aí no versículo 10 é o seguinte: vem agora. Deus está falando para ele: vem agora. Por que vem agora? Porque nós sabemos que nós somos hábeis para dar desculpas. Convenhamos. Quando a gente recebe uma missão, quando a gente recebe uma vocação, o que a gente faz? Gostamos de dar o quê? Desculpa. Tanto é que depois, na sequência do texto, Moisés, ele começa a querer dar uma esquivada. Deus fala para ele: ó, você vai lá e você vai falar com o faraó. Ele falou: não, eu não sei falar. Sou pesado de língua ou eu sou gago. Eu não posso ir. Eu não tenho como ir. E Deus fala com ele: mas mesmo você sendo gago, você não consegue ir. Não. Eu vou gaguejar. Eu não vou conseguir falar. E aí Deus permite que Arão seja o porta-voz. Veja que interessante. Mas Deus chama e chama com urgência. Vem agora. É hoje. Abandona tudo. Renuncia a tudo. E não foi esse foco de Jesus? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, abandona tudo. Vem e segue-me. Veja a urgência, vem agora. Eu tenho uma missão. Deus nos chama para nos envolvermos com a sua obra, uma vez que Ele está ouvindo o clamor do povo. Repare comigo, o povo está sofrendo. O povo está escravizado. Deus está ouvindo as orações do povo e Deus chama Moisés para libertar esse povo. Então veja, Deus está agindo e por isso Ele está falando. Agora minha pergunta: Deus está agindo nos nossos dias? Claro que sim, amém por isso. Agora Ele está falando, porque o Deus que está agindo é o mesmo Deus que está falando, e falando Ele está chamando. Deus trabalha normalmente em nossa obediência voluntária para realizar a sua vontade. E por isso precisamos ouvir o chamado de Deus. Devemos dizer como Samuel, como Paulo, como Isaías e como Moisés: eis-me aqui, Senhor, porque Ele está te chamando e falando o seu nome. Ô Jefferson. Só um detalhe no texto: por que Deus não chama uma única vez? Para que ninguém fique
desapercebido da voz de Deus. Deus sempre chama 2 vezes para chamar a atenção. Porque às vezes alguém nos chama e a gente fala assim, não sei se eu ouvi direito. Teve até uma ocasião muito interessante que eu passei perto de uma pessoa, ela disse que me chamou, e depois eu fiquei sabendo que ela ficou extremamente brava comigo e eu nem sabia. Ela pensou que eu fui arrogante e tal, com algum contexto, mas eu não ouvi ela me chamar. Ela me chamou uma vez só, mas quando a pessoa quer chamar a sua atenção, ela chama 2 vezes. Quando meu filho faz alguma arte, eu tenho que chamar ele de uma maneira bem forte. E é isso que Deus fez com Moisés, é isso que Deus fala conosco. A voz de Deus é inconfundível. Moisés, Moisés, o que ele responde? Eis-me aqui, Senhor. Agora, vem Jesus e fala o seguinte para nós: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Ninguém pode falar assim, eu não sei qual que é a missão, não sei qual que é meu dom, eu não sei aonde eu vou me engajar, aonde que eu vou me envolver na missão de Deus. Isso é desculpa, porque você e eu sabemos, já ouvimos a voz de Jesus. Ou em outro contexto, por exemplo, quando Jesus fala o seguinte, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nós temos uma missão, e por isso eu quero concluir o meu sermão falando o seguinte para você: ouça o chamado do Senhor, Ele está falando. Ele não quer ser apenas o Deus dos seus antepassados, Ele quer ser o seu Deus. Ele tem uma missão para a sua vida, na igreja e no mundo. Talvez o seu chamado seja para resolver os problemas das pessoas que te cercam. Talvez Deus está te chamando para que você seja a solução de muitos problemas. E qual que era o problema do povo de Deus? A escravidão. E Moisés é usado para resolver esse grande problema. Seja uma bênção, irmão e irmã, obedeça o seu chamado. Deus está falando. E eu espero e oro para que você tenha sensibilidade para ouvir a voz de Deus e obedecer os seus comandos. Eu encerro com a frase que abre o livro de Hebreus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, Ele falou pelos profetas, mas nesses últimos dias, no 1º século, o autor aos Hebreus está dizendo o seguinte: Ele nos falou pelo Filho, a qual também Ele constituiu o herdeiro de todas as coisas. Deus fala conosco por meio de Jesus. Deus fala conosco por meio da sua palavra. Ouça a voz de Deus e seja uma bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém.